Pessoal, bom dia. A gente vai dar sequência aqui na disciplina de Geografia e iniciar o assunto agora, né, da parte de Geografia Física, uma aula sobre a dinâmica interna, né, a dinâmica interna do planeta Terra, né. Essa aula eu já iniciei ela, né, com uma turma, acho que da informática, ainda de forma presencial, que a ideia era antecipar esse conteúdo para que a gente trabalhasse em laboratório, né, a disciplina, a parte de cartografia, né, porque a ideia era desenvolver um trabalho, porque os laboratórios estariam lotados nesse primeiro momento lá que a gente estava chegando no campus. Então eu tinha invertido, mas como, né, devido a tudo que aconteceu depois, né, a pandemia, isolamento e agora ensino remoto, eu vou voltar, eu já passei cartografia, agora eu vou iniciar, né, esse conteúdo sobre a dinâmica interna do planeta Terra, tá bom? Então, para quem já viu a aula presencial, vai ser um pouco repetitivo, mas é bom que reforça um pouco do que foi visto anteriormente, tá? Sobre a dinâmica interna, nessa aula eu vou falar de tempo geológico, né, o surgimento do efeito estufa, a estrutura interna do planeta Terra, a deriva continental e a teoria das placas tectônicas e como se dá o funcionamento dessas placas também os efeitos que são resultantes dessa movimentação, tá? Primeiro, tempo geológico. O que seria o tempo geológico? A gente tem o tempo nosso dentro nós seres humanos, né? E demais seres vivos. A gente tem um tempo de interação com o planeta Terra. Só que o tempo do planeta Terra ele vai muito além do nosso tempo. Então, o tempo geológico ele tem uma conta aproximada de mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, né? Isso é uma estimativa. Eu acho que a ciência ainda tem que avançar muito no estudo e na compreensão do planeta Terra. Eu já comentei com vocês que a gente tem muita coisa relacionada ao espaço. A gente tem missão sendo enviada para Marte para estudar a superfície de Marte, estudar uma possível existência de vida em Marte no passado, mas a gente conhece ainda muito pouco do funcionamento do nosso planeta. Então, a gente tem muitas estimativas, né, baseadas em algumas teorias, em alguns estudos científicos, né, mas que dão conta de a gente existe no planeta, de que o planeta, na verdade, existe há mais ou menos 4,5 milhões, e o ser humano ele é mais recente dentro dessa história do planeta. Então, é muito tempo. E essa ideia, essa noção de tempo geológico, tem uma escala, né, uma escala de tempo, é interessante a gente ter em mente, porque o tempo do planeta é diferente do nosso tempo. Então, os fenômenos que ocorrem no planeta, por exemplo, o surgimento de uma grande cordilheira, o ser humano dificilmente ele vai presenciar isso, né? O surgimento de uma grande cordilheira. Tem alguns filmes que tentam retratar mais ou menos esse processo. Acho que O Dia Depois de Amanhã, ou 2012, um deles, eles mostram de maneira acelerada como são, né, ou como se dão esses processos naturais do planeta Terra, né, que para o tempo do planeta é um tempo rápido, mas para o nosso tempo ele é inimaginável. A gente não teria condições de acompanhar um processo desse, o surgimento de uma grande cordilheira, a movimentação brusca de continentes, né, igual a gente já teve na história do planeta. Então, é interessante a gente ter isso em mente. E dessa tabela aqui, é bom que vocês guardem em mente, existe um período muito antigo, que é o pré-cambriano, tá? E a gente tem um período muito recente, que é onde a gente está situado, que é o período Cenozoico. E dentro do período Cenozoico, dentro da era Cenozoica, né, a gente está no período Quaternário e a época é o Holoceno. Então, essas informações é bom a gente guardar. A era mais antiga é pré-cambriana, a era mais recente é Cenozoica. Dentro da Cenozoica, a gente está no período Quaternário, do período Quaternário, a gente está na época do Holoceno, né, que é o tempo de predominância e hegemonia do ser humano enquanto ser vivo no planeta Terra, um período muito curto, inclusive, né? A gente já teve espécies que foram predominantes por muito mais tempo do que os seres humanos estão atualmente. O ser humano, em pouco tempo, já conseguiu degradar mais o planeta do que muitas espécies que viveram durante milhões de anos, né, milhões de anos dominando a nossa superfície. Então, dessa tabela, tentem mais ou menos guardar isso, mas é interessante. Eu vou deixar depois nos slides que vocês olhem, ver o que surgiu, em qual época, em qual era, em qual período, tá?
Isso é bom vocês terem em mente, mas no geral é para vocês terem essa noção de que o tempo do planeta é um outro tempo. É um tempo que a gente não acompanha, o tempo dele. A gente é um milésimo de segundo dentro da história do planeta Terra. Um piscar de olhos, o homem surgiu e um piscar de olhos ele pode desaparecer da superfície do planeta. Tá? Pessoal, dando sequência, né, falando um pouco sobre a estrutura geológica do planeta Terra. Se a gente fosse fazer um paralelo entre o planeta e um ovo, a casca do ovo é mais grossa para o ovo do que essa crosta que a gente ocupa para o planeta Terra, tá? Essa crosta que a gente ocupa, a gente chama ela de crosta continental. Então, a gente tem uma camada que é composta, na verdade, pela crosta continental e pela crosta oceânica, tá? A gente tem o manto superior, o manto transicional, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno do planeta Terra, tá? Entre a crosta oceânica continental e o manto superior, a gente tem uma camada que a gente chama de astenosfera. Antigamente acreditava-se que a astenosfera era o inferno, era a região onde o inferno estaria localizado. Então, entre a superfície do planeta e o manto superior. Boa parte desse material aqui é composto por magma, tá? Em estado pastoso. Então, você tem rocha fundida, né? Que dá origem ao magma, em estado pastoso, tá? Entre o estado líquido e o estado sólido, certo? E o núcleo do planeta Terra, esse núcleo interno, ele é sólido. Ele é composto, sobretudo, por níquel e ferro, e ele é sólido. Por que, que ele é sólido e tudo que está acima dele está num outro estado, né? Está nesse estado pastoso? Porque aqui a pressão ela é muito grande e o estado de fusão, a temperatura de fusão do níquel e do ferro, ela acaba se transformando. Então, ela se altera. Se aqui o níquel e o ferro vai ser vai ocorrer a mudança de temperatura deles em uma determinada temperatura, aqui para que essa mudança do estado de fusão ocorra, a temperatura tem que ser muito maior, devido a esse aumento de pressão. Então, a pressão, esse aumento de pressão faz com que o núcleo interno do planeta Terra ele seja sólido, tá? E essas são as camadas principais que a gente tem. Guarde na cabeça a crosta continental oceânica e essas ideias dos mantos, né? O superior, esse transicional, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Beleza? O que diferencia eles é a temperatura, né? A temperatura e o tipo de material, o tipo de mineral que é encontrado nessas camadas, tá? Aqui, aí sobre as teorias que a gente tem de movimentação do planeta, né? A gente tem a teoria da deriva continental, que é essa teoria de que o planeta Terra ele já foi uma grande massa, né? Essa superfície, essa parte continental, já foi uma massa única, né? A gente tinha um grande continente. Aqui nessa figura está destacado o continente da Pangeia, mas tem um documentário, eu comentei com o pessoal da informática quando eu dei aula, que chama Construindo o Planeta Terra, e tem um outro também que depois no atendimento eu falo para vocês, que vai mostrar o histórico de formação do planeta. E antes da Pangeia, a gente teve um outro supercontinente, que era a Gondwana, tá? Aqui, se a gente vê, eles estão mais ou menos já, né, separados ou em processo de separação. A Gondwana era uma massa mais homogênea, tá? Uma massa de terra, né, de formação rochosa mais homogênea, e isso vem acontecendo ao longo dessa história, né, dentro da escala de tempo do planeta Terra. Esse processo de separação. Eu vou mostrar agora um videozinho para vocês terem uma ideia de como esse movimento se deu a partir da Pangeia, tá bom? Esse é o videozinho que vai mostrar justamente né, esse processo de movimentação que a gente teve dessa massa continental há cerca de 250 milhões de anos atrás com a divisão da Pangeia. Né? Então, a Pangeia dá origem a essa configuração dos continentes que a gente tem atualmente, tá bom? Antes da Pangeia, a gente tinha a Gondwana, tá? Que era um outro supercontinente que existia. 3, 2, 1. A teoria da deriva continental, né, que vocês viram aí no vídeo, ela foi proposta por Alfred Wenger na década de 10, né, em 1910, no início do século XX. O que levou
o Alfred Wenger a pensar, né, que os continentes, em algum período da história do planeta, eles já foram uma massa mais próxima, né? Os continentes já foram mais próximos do que a configuração que a gente via nos mapas, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o mapinha mundi, que eu vou explicar mais ou menos o que foi que levou o Alfred Wenger a pensar a teoria da deriva continental, tá? Pessoal, foi a partir da análise, né, da observação, na verdade, do mapa mundi, que o Alfred Wenger ele imaginou que um dia os continentes eles estivessem ou estiveram de alguma forma mais próximos, né? Até uma questão que eu já dei aula no ensino fundamental, as crianças perguntavam, professor, ó, a América do Sul, ela se encaixa, né? É certinho aqui na África, né? Será que algum dia elas já foram próximas? Então, um raciocínio que as crianças normalmente têm quando a gente trabalha em cartografia no ensino fundamental, de uma forma mais lúdica, inclusive, o Alfred Wenger teve, né, durante o seu período de estudo, né, seu período de vida, quando ele formulou, né, essa ideia da teoria do equilíbrio continental, de que os continentes um dia estavam juntos, ou um dia estiveram mais próximos, justamente por causa dessa questão da forma, né? A forma da América do Sul, ela realmente se encaixa perfeitamente, né? Ou muito próximo de algo perfeito aqui na costa ocidental africana. Então, é a partir dessa ideia, né, uma ideia bem primária, olha, bem parecido. Um dia, talvez, isso já, de alguma forma, esteja encaixado. O Alfred Wenger, ele começa a suscitar essa teoria. É uma teoria que, se você chega para apresentar, que eu vou imaginar, hoje a gente sabe que isso aconteceu, mas na época ninguém sabia que isso aconteceu. Então, você chega com uma ideia dessa, o pessoal vai te taxar de maluco, fala, você tá louco? Como assim os continentes se movimentaram? Como que isso é possível? Quem seria capaz de fazer algo dessa forma? E por aí vai, né? Então, a ciência, eu falei no início da aula que até hoje a gente caminha muito devagar para tentar entender é, os processos que ocorrem internamente no planeta. A gente sabe muito mais do espaço. Você imagina lá no início do século XX. Então, quando ele surge com essa ideia, ele é bastante criticado. Ele fala, o pessoal fala, absurdo, né? Isso é impossível de ter acontecido. E para tentar provar a sua teoria, o que ele começa a fazer? A coletar amostras de fósseis, né, de vegetais e animais, nessas partes que ele achava que um dia foram uma coisa só. Ele começou a analisar fósseis na América do Sul, analisar fósseis minerais e vegetais na África, aqui nos Estados Unidos e também na Europa, né? Algo que na cabeça dele, num passado muito distante, foi um único continente, e a partir dessa coleta ele conseguiu comprovar. Ele falou, ó, a gente tem exemplares de espécies de fauna e flora que eu encontrei, né, vários fósseis, que existem na África e existem na América do Sul. Como isso seria possível? Como essas espécies, né, que não são espécies, por exemplo, não eram pássaros, né, ele achou um réptil parecido aqui no Brasil ou na América do Sul e um réptil, um fóssil de réptil parecido também lá na África. Então, como que seria possível esse réptil atravessar todo o Oceano Atlântico para chegar aqui no Brasil, né? E a partir desses elementos ele começa a acreditar a sua teoria, a dar embasamento para a sua teoria. Então, ele conseguiu explicar muita coisa, né? Sobretudo a partir dessas análises. Ele não fez isso só Brasil, África, mas ele fez em várias partes do mundo para provar que um dia a gente realmente tinha sido um supercontinente. Só que o único ponto falho que ele não conseguiu avançar na explicação era qual a força que fazia esses continentes, essa massa continental, que para nós ela é muito densa, ela é muito pesada, né, do ponto de vista do ser humano, qual força seria capaz de fazer isso? Ele não conseguiu avançar nesse sentido. Essa teoria dele da deriva continental, ela cai em desuso. Ela cai em desuso até mais ou menos 1960, quando um outro autor ele pega essa teoria da deriva continental e os estudos do Alfred Wenger e ele avança na tentativa de explicar qual era a força que conseguia fazer com que toda essa massa continental se movimentasse. Esse autor é o Jason Morgan, na década de 60, né? Eu vou voltar lá para a apresentação para vocês darem uma olhada.
Pessoal, então Jason Morgan, na década de 60, ele avança nesse sentido de tentar explicar, né, como essa massa continental densa e pesada ela se movimentava, e ele surge, na verdade, com a teoria das placas tectônicas. Ele diz que o planeta Terra estava dividido em diversas placas tectônicas, né, e sobre essas placas estavam tanto a massa dos oceanos, né, tanto os oceanos, quanto os continentes. E essas placas, elas se direcionavam, né, vamos guardar, 3, 2, 1. Pessoal, então Jason Morgan, na década de 60, ele avança, né? Ele pega boa parte dos estudos do Alfred Wenger e avança na tentativa de explicar qual a força que era capaz de movimentar toda essa massa continental densa e muito pesada. Então, a teoria dele é que o planeta Terra estava sobre tanto a parte continental quanto a oceânica, ou seja, tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica, elas estavam sobre placas tectônicas, tá? E essas placas, elas tinham movimentos diversos, né? Na verdade, três, eu vou explicar daqui a pouco para vocês esses três movimentos principais que as placas tectônicas fazem. Então, ele avança nesse sentido. Ele diz que a força do magma é que era capaz de movimentar toda essa massa continental, né? E oceânica. Então, toda a crosta continental e oceânica. Se a gente reparar e lembrar lá da primeira figura, é uma crosta muito fininha em relação ao que a gente tem, né, no interior do planeta Terra. Então, todo o magma que está concentrado no interior do planeta, a movimentação desse magma é que era o motor de movimento dessas placas tectônicas, né, que sustentam tanto os oceanos quanto a massa continental. Então, ele avança nesse sentido. E a movimentação desse magma, né, esse motor que faz essas placas girarem, é por convecção. Então, você tem o magma muito quente na parte inferior, né? Se a gente pegar aquelas camadas do planeta Terra, deixa eu voltar lá no primeiro slide para vocês visualizarem melhor. Ó, a gente tem aqui as camadas do planeta Terra. Então, a gente tem o magma. Esse magma aqui, ele é mais quente do que esse magma aqui, certo? Esse magma aqui, ele vai esquentar, e a tendência é quando algo fica mais quente, né, aumenta a temperatura, ele vai se elevar. Quando ele se eleva, ele se resfria, ele fica mais pesado, fica mais denso, ele vai afundar, né, e depois ele vai esquentar, vai subir, vai esfriar, vai afundar, esquentar, subir, esfriar, afundar. Esse movimento é o que a gente chama de corrente de convecção, né? Isso explica tanto a movimentação das placas tectônicas, né? Então esse giro que o magma faz no interior, né, dessas camadas do planeta, quanto, por exemplo, a circulação atmosférica. A gente vai ver isso depois em dinâmica climática, que é justamente essa relação de convecção de uma parte quente, uma parte fria, esfria, fica pesado, desce, desce, esquenta, sobe, sobe, esfria, desce, que faz com que a atmosfera, né, a circulação dos ventos, ela ocorra no planeta também. Pessoal, então é isso, né? Essa corrente de convecção é que explica essa movimentação, né, das placas tectônicas, e era a grande lacuna que a gente tinha lá para o Alfred Wenger, no início do século XX, que o Jason Morgan ele consegue superar, ele consegue comprovar cientificamente a sua teoria. Nesse período, a ciência já havia avançado muito. Vários aparelhos foram desenvolvidos que permitiram ao Jason Morgan mapear, né, e analisar a crosta, sobretudo a crosta oceânica, né, que está mais próxima dessas camadas interiores do planeta, né? E esse avanço tecnológico ajudou ele, né, ajudou muito ele a tentar comprovar e a comprovar a sua teoria, a teoria das placas tectônicas, tá? Voltando aqui, a gente, dentro dessa ideia de placas tectônicas, a gente tem três movimentos que são principais. O movimento de convergência, tá? O movimento de divergência, que é de separação, convergência, né, é choque, divergência, separação, e o movimento horizontal ou transformante, que é quando uma placa tectônica ela está passando ao lado de outra. De vez em quando, elas se chocam, tá? Nesse movimento horizontal.
na convergência elas chocam, né? A placa mais pesada, ela acaba afundando, né? Então, ela vai se chocar com a placa mais leve, ela vai afundar, a gente chama isso de subducção, né? E nesse movimento é que a gente tem eventos mais catastróficos para os seres humanos, né? E são os movimentos que também mais transformam a geomorfologia, ou seja, o relevo do planeta. Esse choque, imagina, duas placas gigantes, né? De rocha que se chocam, e esse choque ele gera uma série de consequências. O de divergência ele gera menos consequências nesse sentido. Ele é muito importante, por exemplo, para a questão do vulcanismo, porque essa separação dessas placas ela abre uma brecha muito grande para o magma que está no interior do planeta Terra sair. Né? E quando esse magma sai, ele vai formar cones vulcânicos. Esses cones vulcânicos geralmente vão formar ilhas. Essas ilhas vão ser ilhas vulcânicas que um dia vai ter um vulcão em atividade expelindo magma. Então, são formas que a gente tem. Então, a divergência ela vai ser muito importante para a questão do vulcanismo, movimento de convergência. Os terremotos mais intensos se dão em áreas com movimento de convergência e o movimento horizontal também. Quando uma placa ela bate muito forte lateralmente em outra, a gente tem essa questão do tectonismo muito presente, tá? E vou mostrar aqui para vocês agora uma animaçãozinha de cada um desses movimentos, tá bom? Pessoal, essa aí é a animaçãozinha que a gente tem do movimento de convergência. Então, aqui ó, à esquerda a gente tem uma placa tectônica mais pesada. Essa placa ela vai sofrer um processo de subducção. Né? A mais pesada vai entrar por baixo da placa mais leve. Então, essa placa mais pesada ela vai afundar no magma e vai acabar derretendo e alimentando todo esse processo que a gente tem, todo esse ciclo, na verdade, né? Que é o ciclo das rochas. Então, esse material rochoso mais pesado vai afundar, é o processo de subducção, ele vai se fundir, vai derreter, vai virar magma, né, e vai entrar nesse ciclo que a gente tem no interior do planeta Terra, que é importante, inclusive, para a formação das rochas. A gente vai ver na sequência da disciplina, tá? Então, esse é o movimento de convergência, ok? Esse aqui é o movimento de divergência. Então, as placas tectônicas elas estão se afastando e quando elas se afastam, você dá espaço para que o magma ele saia. Quando esse magma sair, ele empurra essas placas, ele continua empurrando, vai se solidificando, mais magma vai saindo, vai empurrando, saindo, empurrando. É mais ou menos esse o processo, né, que ocorre aí no interior do planeta Terra, tá? Né, entre a crosta continental e oceânica e os mantos que a gente tem no interior do planeta. Pessoal, esse aqui é o movimento horizontal, né? Ou transformante, a gente chama de horizontal ou transformante. Você está vendo, você tem uma placa aqui, né, que está fazendo um movimento de divergência e outra placa também no movimento de divergência, né, as duas, e elas vão, em algum momento, ter elas podem, na verdade, em algum momento, ter algum impacto, ter algum contato. E esse contato vai gerar, sobretudo, tectonismo, tá? Então, essas placas, ó, de novo, um zoom, você tem duas placas em movimento de divergência, e que em algum momento, nessas placas que correm uma do lado da outra, né, a placa, essa da esquerda e a placa da direita, elas podem ter algum contato, e esse contato pode gerar tectonismo, tá bom? De efeitos resultantes, né, dessa movimentação, divergência, convergência, o movimento transformante horizontal, a gente tem principalmente três: o vulcanismo, o tectonismo e a formação de grandes cadeias de montanhas, o movimento de orogênese, tá? Esse último a gente sente menos, é quase que imperceptível durante ou ao longo da nossa vida. É um processo que está dentro da escala de tempo do planeta Terra. O vulcanismo e o tectonismo, a gente já consegue sentir, a gente já consegue presenciar esses dois efeitos, né, esses dois resultados da movimentação das placas tectônicas, tá? Então, a gente tem aqui essa imagem, deixa eu só dar um zoom, né, de um vulcão em desenvolvimento. Então, essa crosta que a gente está, né, onde a gente está posto, né, a superfície do planeta Terra, ela tem fissuras. Então, entre essas camadas inferiores e a crosta continental e oceânica, a gente tem várias fissuras. Dentro dessas fissuras, o magma ele vai se movimentando até chegar na superfície do planeta Terra. O objetivo do magma é virar rocha.
E para virar rocha, ele precisa ser resfriado. E a maneira mais fácil que ele tem de fazer isso é chegar na superfície do planeta Terra. Quando isso ocorre, a gente vai ter a formação de rochas magmáticas efusivas, né, ou rochas basálticas, que são o exemplar mais comum que temos no planeta. Então, o objetivo do magma é esse, ele vai encontrando essas fissuras nessa crosta, né, tanto a continental quanto a oceânica, até chegar na superfície. Pode ser a superfície dos oceanos ou a superfície nossa, né, da crosta continental, da parte continental. Então, o objetivo é esse, ele vai se movimentando nessas fissuras. E a pressão que esse magma faz com que novas fissuras sejam abertas, até que ele consiga chegar na superfície. Chegando na superfície, a gente pode ter a formação de um vulcão a partir de um cone, né? Então, o magma ele consegue extravasar, ele vai vazando e vai se solidificando, vai vazando e vai se solidificando, né? Queria ter uma lousa agora para poder desenhar isso, mas não tenho. Ele vai vazando e solidificando até formar um cone. Então, a gente tem esse vulcão clássico. E a gente também tem vulcanismo por derramamento. É quando a pressão é muito grande e você tem uma grande quantidade de magma saindo que ele acaba se esparramando, né, em quilômetros e mais quilômetros na superfície do planeta. Isso ocorreu no estado do Paraná, né, parte do Mato Grosso do Sul e oeste do estado de São Paulo, né, uma partezinha ali do oeste do estado de São Paulo, mas em grande parte do estado do Paraná. A gente teve no passado, né, dentro do tempo do planeta, não adianta alguém aí ter parente no Paraná e perguntar para o avô se isso aconteceu, porque ele não vai saber do que você está falando. Mas no tempo do planeta, na escala de tempo do planeta Terra, a gente teve um grande derramamento de lava vulcânica no estado do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, que deu origem hoje a um solo que é dos mais férteis do Brasil, né? O solo de origem vulcânica é um solo basáltico, é um solo muito fértil, né? O solo de terra roxa, a gente vai ver também isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, o vulcão ele se forma dessas duas maneiras. A partir de um cone, quando esse extravasamento ele é mais lento e há tempo suficiente para o cone vulcânico se formar, que é o mais clássico, né? Quando a gente fala de vulcanismo, a gente imagina isso. E também quando é muito intenso, muito rápido, por derramamento, ok? Que aconteceu no estado do Paraná. A gente também tem os terremotos, tá? Os terremotos, eles se originam a partir desse contato das placas tectônicas. Quando a gente está no movimento divergente, né, que as placas estão se afastando, a gente também pode ter abalo sísmico. Mas geralmente isso se dá ou no movimento transformante, quando há contato entre as placas, ou no movimento de convergência, quando as placas se chocam. Tá? Quando elas se chocam, elas vão gerar dois pontos. Um ponto no interior do planeta, que a gente chama de hipocentro. Então, esse choque, né, o contato, a gente vai chamar de hipocentro, entre as duas placas lá no interior do planeta. Esse contato vai gerar ondas, né? Ondas sísmicas. Né? Não é uma onda no mar, é uma onda que tem uma força muito grande e essa onda ela vai alterando, né, por onde ela passa as estruturas. Ela vai movimentando, né, a força dela é tão grande, o impacto é tão grande, que ela vai movimentando as estruturas da rocha até chegar na superfície. Quando ela chega na superfície, a gente tem o epicentro. O epicentro não necessariamente ele está abaixo do hipocentro. O hipocentro pode ser aqui e o epicentro desse terremoto, dessa movimentação tectônica, desse tectonismo, pode ser em outro lugar. Então, você pode ter um terremoto, por exemplo, no Chile, né, que ele pode vir a ser sentido no Brasil, né, ou na Bolívia. Então, não necessariamente a origem do terremoto no interior, né, que é o hipocentro, a gente vai ter um epicentro correspondente, ou muito próximo. Né? Ele pode ser, muitas vezes, distante. Tá? Então, esse é o terremoto, o tectonismo. Os principais terremotos, os mais intensos, eles se dão a partir do movimento de placas tectônicas, sobretudo o convergente, quando as placas se chocam. O choque ele é mais forte do que quando você está se separando, ou de quando eventualmente você raspa na placa tectônica, né, a coleguinha que está do lado. Certo? Algo de muito errado não está certo no planeta Terra. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações, né, algumas reportagens. Eu vou colocar agora no Google uma reportagem de que no Brasil, em Salvador, né, na Bahia, né, e também fez sentido na cidade de Salvador, a gente teve um terremoto de mais ou menos 4 graus
Eles têm uma escala de mensuração, que é a escala Richter, né? E a gente teve um terremoto de 4 graus. É um terremoto muito forte para o Brasil, porque o Brasil está numa localização privilegiada, ele está no meio de uma placa tectônica. Ele está no meio da placa tectônica sul-americana. Então, ele não está na região nem de contato, né, com outra placa, nem na área de separação com outra placa. Do contrário do Chile. O Chile está numa região de contato entre duas placas tectônicas, né? Então, o Brasil não, ele está numa condição privilegiada. Os terremotos que a gente tem no Brasil, a gente tem terremoto quase todo dia no Brasil, eles são muito leves, eles são quase imperceptíveis, tá? Esse grau de comparação, eles são baixíssimos. A gente tem quase todo dia, porque os poucos terremotos que a gente consegue perceber, o que a gente tem, são devidos a algumas fissuras, né? Fissuras essas onde os vulcões eles buscam escapar para chegar, né? O magma conseguir chegar na superfície. Essas fissuras acabam ocasionando essa grande quantidade de terremotos que a gente tem no país, mas são terremotos com um nível muito baixo. Mas esse de Salvador já teve um nível, né? Uma magnitude maior, né, do que a gente está acostumado em termos de território brasileiro. Então, algumas coisas estão acontecendo no interior do planeta Terra que a gente ainda não se atentou ou que a gente não está compreendendo. Eu já falei para vocês, eu acho que em atendimento, em alguma aula, da movimentação do norte magnético. Né? O norte magnético do planeta Terra está se movimentando. Então, algo está acontecendo no interior do planeta Terra para que isso ocorra de uma maneira acelerada. E agora a gente tem um terremoto no Brasil numa escala que não é normal, que não é comum. Então, algo deve estar acontecendo no planeta Terra. Eu vou só mostrar aqui para vocês as duas notícias, tá? Depois, se vocês quiserem buscar para entender melhor e compreender mais ou menos o que está acontecendo, mas algo de errado não está certo. Ok? Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, essa notícia aqui, ó, que a gente teve na Bahia aqui no dia 30/8, tá? Um terremoto de 4,6 graus de magnitude foi registrado. O normal é abaixo de 3. Então, a gente tem um de quase 5. Né? A gente já teve terremotos de 6 graus, por exemplo, né? 1 grau a mais, né? 1 grau, 1,4 a mais do que isso, que já devastou vários países do mundo. E o Brasil ele é um país que não é, e não está, não foi preparado para isso, porque dentro dessa ideia geológica, né, de localização do planeta, é quase possível que a gente tenha tremores de grande magnitude, né, devido a essa localização do Brasil no interior, né, no centro de uma placa tectônica. Mas isso foi registrado. E a outra notícia, né, que pouca gente também tem dado atenção, é essa movimentação que a gente teve no norte magnético da Terra, que migrou do Canadá rapidamente para a Sibéria. Então, algo está acontecendo no interior do planeta Terra em termos desse ciclo, dessa movimentação do magma. Então, possivelmente a gente, não sei se vamos conseguir sentir isso a curto prazo, né, dentro do nosso tempo de vida. Talvez seja algo que para o planeta Terra seja algumas horas, né? Mas que para a gente vão ser algumas centenas de milhares de anos, para a Terra é algumas horas. Mas algo está acontecendo, algo está em processo no interior do planeta que foge da lógica, foge do normal que a gente vivenciou até agora, tá? Então é interessante a gente perceber esses movimentos e na aula que vem a gente dá sequência a esse conteúdo de Geografia Física. Espero que vocês tenham gostado e até o atendimento de vocês. Abraços e até quinta-feira, tá?